Nós vivemos hoje no Brasil uma crise aguda do sistema de justiça que pode ser chamada de uma crise de hiperjudicialização. Um processo para cada 2 habitantes é um recorde mundial. Nas faculdades de Direito se ensina a litigar e não a negociar, não a conciliar. É um problema hoje com uma carga enorme, porque não é só uma solução que nós temos, então temos que, na verdade, identificar todos os problemas e tentar atacá-los com variadas soluções. Como todo mundo sabe, dados do CNJ, cerca de 100 milhões de processos em estoque e uma taxa de congestionamento de 70%. Isso para 18 mil juízes. Ao mesmo tempo, nós gastamos cerca de 1,3% do PIB com o sistema de justiça no Brasil, o que é um número bastante elevado, considerando que países desenvolvidos gastam em torno da metade disso. E nós continuamos a ter, ano a ano, um crescimento significativo do número de processos. Variadas causas, como eu disse, variados fatores que ensejam esse caos que nós estamos vivendo. Essa questão da judicialização, ela tem 2 faces, né, da mesma medalha. Se por um lado ela gerou esse passivo de mais de 100 milhões de demandas, entupindo o poder judiciário, por outro, ela revela a vitalidade da nossa cidadania, ela revela a eficiência do poder judiciário, especialmente dos juizados especiais, que hoje respondem por uma boa parte dessa quantidade toda. Então ela tem dupla face. É interessante de se notar isso. Como o nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos mais avançados do mundo, e nós temos também uma economia agora um pouco combalida, mas sempre muito pujante, ainda enorme, são 200 milhões de pessoas, é evidente que a questão judicial em relação ao consumidor é muito forte. Quando veio a Constituição de 88, muitos direitos foram ali estabelecidos e o acesso à justiça é o direito a ter direitos. Então, é evidente que houve uma avalanche de causas, uma busca da cidadania pela via do judiciário, e o componente em relação ao consumidor é sempre muito forte, haja vista a quantidade de demandas envolvendo teses relacionadas ao consumidor. Dentre elas também o aspecto das demandas bancárias, das demandas que envolvem o consumo, o varejo, enfim, uma quantidade enorme de demandas envolvendo as relações de consumo. Segundo os dados do CNJ, os maiores litigantes são entes públicos, em primeiro lugar, e em segundo lugar aparecem os bancos. Na segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, que julga matérias de direito privado, os bancos representam cerca de 40% do volume de recursos julgados, o que é muito. Em relação às causas bancárias, tem alguns aspectos que devem ser sopesados. Essa questão da revisão dos contratos bancários, ela não existe muito nos outros países, ela é muito focada aqui por causa dos nossos
planos econômicos, das nossas vicissitudes no sistema bancário. Então, tudo isso gerou uma expectativa de demandas. Por outro lado, nós temos também a questão da condenação em dano moral quando se trata de descumprimento aí das regras em relação ao consumidor, o que é um atrativo para ir a juízo. E se formou aí também uma espécie de uma quantidade grande de demandas repetidas em torno do mesmo assunto, para se também gerar mercado de trabalho para advogados, para, enfim, aqueles que gravitam em torno desse mesmo problema. Então são componentes que, falando de maneira transparente, não podem ser relegados, são aspectos importantes. As relações de consumo no Brasil são hiperjudicializadas, em grande medida porque as agências reguladoras não se encarregam, como deveriam, de fazer com que os entes regulados persigam uma política de resolução de conflitos que não dependa do judiciário. O próprio Código de Defesa do Consumidor já tem um dispositivo que determina que o fornecedor deverá implementar políticas de resolução de conflito que permitam que aquela grande massa de queixas e reclamações que é natural ocorrer em qualquer setor ou indústria tenha uma solução adequada e rápida, independente do judiciário. O poder público tem construído alternativas para a resolução de conflitos ao atualizar a legislação e ao formular novas leis que estimulam o uso de mecanismos extrajudiciais, como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Todos esses métodos colaboram para uma justiça mais célere, desafogando o judiciário e deixando mais tempo para que juízes possam se debruçar sobre questões mais complexas. O acesso à justiça, que é um valor constitucionalmente protegido, acaba sendo confundido muitas vezes com acesso ao judiciário, esquecendo que há várias outras formas de resolução de conflitos. Então há uma quantidade enorme de demandas que poderiam ser resolvidas de outro modo. É preciso pensar um conjunto, um feixe de soluções. Nós estamos hoje vivenciando um momento muitíssimo importante. Nós temos uma nova lei que estabeleceu o marco legal da mediação no ano passado. Nós tivemos um novo Código de Processo Civil, que valorizou bastante a conciliação, a mediação, os métodos de solução consensuais. Nós temos também uma reforma na própria lei de arbitragem, que ampliou o seu espectro, ampliou a sua atuação. Então é um momento particularmente interessante, esse que nós estamos vivenciando, os juizados especiais a pleno vapor. Nós temos os Sejusques atuando, nós temos aí uma oportunidade ímpar de modificar a situação atual. E muitas vezes não se tem a coragem de cobrar adequadamente pelo serviço público que é a prestação jurisdicional. Então, o custo de acesso ao judiciário, sobretudo nos tribunais superiores, acaba sendo irreal e acaba, na prática, significando que há um subsídio ao litígio. Tudo parte de uma mudança de mentalidade, de uma ideia forte de que é possível encontrar soluções fora do judiciário para a resolução de problemas. E na medida que essa cultura, que esse câmbio aconteça, várias outras oportunidades surgirão em vários outros setores. No sistema multiportas, o cidadão possui variadas opções para resolver um conflito e poderá escolher a solução que considerar mais adequada. Nessa escolha, pode levar em conta critérios como a complexidade do caso, o tempo para solucioná-lo e os interesses envolvidos. O novo Código de Processo Civil consagra o sistema multiportas ao estimular modos consensuais de resolução de conflitos, como a conciliação e a mediação. No mundo todo já há um longo debate nos Estados Unidos, na Europa. Recentemente foi editada uma resolução na União Europeia recomendando a adoção
de meios alternativos ou meios adequados de solução de conflitos, que são, sobretudo, a conciliação, mediação e arbitragem, embora haja outros meios. Fala-se mesmo de um sistema multiportas, querendo dizer que a porta de acesso ao judiciário hoje, ela significa também a porta de acesso a esses meios adequados. Isso se traduz, sobretudo, no fato de que hoje, quando é proposta uma ação, o juiz deve designar uma audiência de conciliação e ou mediação, que deve, então, obrigatoriamente anteceder uma solução adjudicada do conflito. A oportunidade de ir a juízo está sempre reservada porque é uma regra constitucional. Agora, se nós encontrarmos, com a disposição da sociedade, com a disposição dos profissionais que giram em torno desse problema, encontrar fórmulas para se diminuir essa demanda, é tanto melhor, porque todos vão ganhar com isso. O consumidor, porque vai ver o seu problema resolvido de uma maneira rápida e eficiente, o banco, porque vai ter uma demanda a menos, um custo a menos, e a sociedade em geral, porque vai ter mais uma fórmula, múltiplas formas, múltiplas portas para a resolução dos seus problemas. O Ombudsman Bancário é um órgão de representação da sociedade que pode utilizar métodos alternativos de resolução de conflitos, oferecendo aos consumidores dos bancos respostas e soluções mais rápidas e eficazes. Dependendo do modelo, pode possuir competência para prestar informações, receber e encaminhar sugestões e críticas, verificar reclamações quanto a produtos e serviços, sugerir soluções, além de trabalhar para a prevenção e para a resolução de conflitos, antes mesmo que eles sejam judicializados. O Ombudsman Bancário ele será mais uma alternativa, mais uma ferramenta de resolução de conflitos que se agregará às inúmeras já hoje existentes. Espera-se que ele seja a culminação dessas ferramentas alternativas de solução de conflito antes que o consumidor decida ir ao judiciário. Na verdade, esses vários instrumentos que hoje existem, eles não são excludentes, eles, na verdade, são complementares. Evidentemente, ele tem que ser sempre consensual. É uma tentativa que os bancos têm de identificação de pessoas que estão fora de qualquer vinculação com o sistema bancário ou com o sistema de consumidor, pessoas imparciais que vão ser chamadas para solucionar as questões. Dessa decisão, ela, em princípio, ela é imposta ao banco, ele não pode se rebelar contra ela, e o consumidor, sim, se ele não se conforma, ele pode ir para o judiciário. Então tem vários mecanismos, tem vários modelos, mas em princípio é essa escolha de um terceiro imparcial para um sistema montado que vai resolver ou ajudar a resolver os litígios relacionados aos bancos. O Ombudsman Bancário é adotado internacionalmente com sucesso em países como Suíça, Alemanha e Reino Unido. Na Suíça e na Alemanha, é adotado um padrão puramente autorregulatório. Já na Inglaterra, existe um sistema no qual a lei estabelece um quadro geral do Ombudsman, mas permite que a solução de conflitos seja delegada a um ente privado. Os custos dos processos são sempre dos bancos, gratuitos para os clientes. O corpo técnico do Ombudsman utiliza métodos de mediação e arbitragem para chegar a soluções. Os clientes não são obrigados a seguir as conclusões dos processos, mas na maioria das vezes o retorno é positivo. É um método que vem dando certo em alguns países avançados do mundo. Nós realizamos 2 marcos importantes aqui no STJ. Realizamos uma primeira jornada de prevenção de litígios, onde uma sementeira de ideias, um tanque de ideias criou
várias oportunidades e soluções, e também realizamos um seminário sobre o ombudsman bancário, bastante interessante. Trouxemos especialistas ingleses, alemães, suíços, onde nós discutimos essa via de solução de litígios focado na questão bancária. A experiência é exitosa no mundo todo, onde ela foi implantada. Claro que ela precisa de algumas adaptações para o sistema brasileiro. Eu creio que se nós não fecharmos a porta para uma posterior demanda judicial, é um degrau importante, interessante, de se tentar para evitar a judicialização. Na Alemanha e na Suíça, o ombudsman bancário funciona com base na autorregulação. As entidades que representam os bancos se organizam de maneira autônoma e financiam esse sistema de resolução de conflito. Na Suíça, há uma taxa altíssima de solução desses conflitos através do ombudsman bancário. A taxa de sucesso é muito expressiva. Na Alemanha é bem menor do que na Suíça, mas ainda assim é muito significativa. Pelo relato que ouvimos de um professor alemão sobre a experiência tanto na Alemanha como na Suíça, o interessante é destacar que há um verdadeiro desincentivo ao litígio nesses dois países, seja na tabela de custas judiciais, que desestimula a propositura de demandas frívolas ou demandas de pequeno valor, seja também na disciplina dos honorários advocatícios, que são um elemento central para que haja incentivos à solução alternativa dos conflitos, né? Hoje no Brasil há uma grande discussão sobre o alcance do dano moral e o eventual abuso que possa haver em relação à concessão de dano moral. Muitas vezes o dano moral acaba sendo tarifado e acaba constituindo um entrave à solução do conflito por meio dos chamados meios adequados de resolução de conflitos. O ombudsman bancário, pelo regulamento que está sendo proposto agora, ele não decidiria sobre o dano moral, a não ser naquelas estritas hipóteses em que o dano moral ele é concedido in re ipsa por uma ofensa tão flagrante que é assim entendida pelo STJ. O regulamento do ombudsman bancário então propõe que haja uma limitação do dano moral em matéria bancária apenas ao que é previsto pelo STJ, na jurisprudência do STJ, como um dano muito visível, muito fácil de identificar. Os juizados especiais talvez possam se beneficiar de uma redução significativa do volume, porque, como alguém já disse, eles são vítimas do próprio sucesso. Eles foram tão bem-sucedidos que hoje também já tem uma taxa de congestionamento muito significativa e acabam recebendo conflitos que talvez não fossem adequados para o judiciário, porque são conflitos de mais simples resolução e que poderiam encontrar uma solução mais rápida num canal mais adequado como o ombudsman bancário. Creio que nós temos que construir o nosso modelo, absorver as experiências internacionais que foram exitosas, sim, mas construir o nosso modelo, que a partir deles são sistemas jurídicos muito diferentes. Tem aspectos constitucionais, tem aspectos legais que precisam ser sopesados e construir o nosso modelo. O que se espera é que o consumidor possa ter acesso
a uma maneira mais adequada de solução rápida para a sua reclamação e que perceba o valor que isso tem, que a celeridade tem na realização da justiça material e possa se valer deles da maneira como for mais adequada. Essas portas, essas ferramentas tendem a estabelecer uma concorrência saudável de meios de resolução de conflitos. Acho que o ombudsman bancário agregará mais uma ferramenta a esse arsenal, a esse repertório que já existe para resolver conflitos. Se o ombudsman bancário for rápido e eficiente, ele vai atrair para o seu espectro todo o consumidor que quer, de uma vez por todas, resolver o seu problema, o seu litígio. Por sua vez, também o advogado, ele vai perceber, e na medida que ele perceba isso, que é rápido, que é fácil, que é uma outra forma de visão do problema, ele também vai ser atraído para lá. Então, a chave efetivamente está na eficiência. A ideia é que o ombudsman seja uma grande experiência, eficiente, porque ela é de um setor muito, hoje, completamente informatizado. Há um fenômeno no Brasil chamado de bancarização, tudo passa pelo sistema bancário. Então, há uma forte expectativa de que ela seja o primeiro passo dentre muitos outros. Para que isso possa acontecer, é preciso uma grande mudança de mentalidade. Nós precisamos apostar nesses métodos, precisamos dar passos importantes em direção a ele.